E não são só os jovens que estão ficando deprimidos. A depressão e a ansiedade já são a maior causa de faltas ao trabalho no Brasil e no mundo. De acordo com o Instituto de Pesquisas Datafolha, de cada 10 indivíduos, pelo menos 4 relataram problemas psicológicos, como ansiedade ou depressão, desde o início da crise do coronavírus. E um dos maiores desafios dos profissionais de saúde é fazer com que os pacientes sigam tomando os medicamentos prescritos após reações adversas ou quando não se percebe melhora do quadro. Sabe-se que de cada 10 pessoas, 9 têm alguma alteração nos genes que, se fosse conhecida, poderia ter melhorado a resposta terapêutica e evitado o efeito colateral de um medicamento. Nos Estados Unidos e países da Europa, o mapeamento do DNA já é uma realidade e está ajudando os médicos a melhorarem o tratamento dos pacientes. Para explicar a importância dos testes farmacogenéticos, nós conversamos com o doutor em saúde pública pela Fiocruz, José Antônio Diniz, que também é CEO da Connect Gene, uma empresa de testes genéticos no Brasil. Acompanhe nessa entrevista exclusiva para o Boa Noite Notícias. Eu gostaria de saber o que são esses testes genéticos, né? Muita gente hoje em dia fica curiosa para entender, né, o que é um teste genético e o que ele faz. Então, antes é preciso ressalvar, quando nós falamos de teste farmacogenético, Sim. que vários fatores interferem na forma como nós metabolizamos medicamentos. Fatores biológicos, imunológicos, o peso, a idade, e fatores genéticos, porque as pessoas têm respostas diferentes também aos medicamentos. E a farmacogenética revela, com base nas nossas variáveis genéticas, a forma como nós metabolizamos os medicamentos, alguns tipos de medicamentos que já estão devidamente testados e validados, relacionando gene com droga, né? Certo. E esse teste, ele faz, então, um mapeamento? Como que é? Como que funciona? Ele faz o seguinte, o teste farmacogenético, ele analisa os dois vetores principais da farmacologia, que é a farmacodinâmica e a farmacocinética. Certo. Então, ele nos classifica de 4 formas, como metabolizadores normais, de acordo com os genes, intermediários, que também se beneficiam da bula, ou metabolizadores ultra rápidos ou lentos. O teste farmacogenético, ele analisa, no nosso caso, mais de 90 medicamentos de 20 classes terapêuticas diferentes. E aí você começou falando de depressão, porque é na psiquiatria onde há o maior número de medicamentos testados, de ansiolíticos, antidepressivos, então, antipsicóticos. Por isso que os psiquiatras são quem mais tem se beneficiado da melhoria da assertividade das prescrições graças aos testes farmacogenéticos. E eu estava lendo, né, a respeito, o teste é feito com, tirando da bochecha mesmo, é sangue? Muitas pessoas acham que é sangue, né? Mas não. Todos os nossos testes, e o farmacogenético também, são feitos com células da bochecha coletadas com suave bucal. É um processo simples, indolor, o próprio paciente faz a coleta, e muita gente acha que isso talvez fosse menos próprio do que o sangue, né? Mas, na verdade, essa amostra das células da bochecha, ela costuma ser até melhor em alguns casos, porque não tem as impurezas que contém no sangue, junto com os nossos traços de DNA, né? Então, o material utilizado é esse, são células da bochecha. Depende de você ir ao laboratório, né? A gente manda o kit pelo correio, a própria pessoa faz a coleta, devolve para o Sedex, nós mandamos para o exterior e depois entregamos o relatório. Certo. E, professor, muita gente acha que esse tipo de teste ainda é muito caro, né? Não é acessível. Mas eu estava lendo que tem, já, o preço hoje em dia já está melhor, né? Já está mais fácil de ter acesso a ele. Esse teste já custou cerca de R$8 mil, e era, de fato, muito inacessível. Hoje vem caindo o preço para menos de R$2 mil. Ainda é um teste que, infelizmente, não é pago pelos planos de saúde e não é acessível a toda a população, mas ele vem caindo de preço de forma a poder atingir o maior número possível de pessoas, porque mesmo as pessoas que ainda não tomam determinados medicamentos se beneficiam do teste. Nos Estados Unidos, o Medicare, que é o sistema público para pessoas acima de 65 anos, já cobre o teste farmacogenético, né? Mas nós estamos falando da principal economia do mundo, né, em que e nós ainda estamos longe disso. Os próprios planos de saúde um dia vão passar a cobrir também, né, oferecer essa cobertura. Hoje em dia, com essa questão, como o senhor falou, né, dos genes, todo o mapeamento que já foi feito, né, pelo projeto Genoma, a medicina está evoluindo para essa questão de personalização dos tratamentos, mesmo a nível celular, né, a nível genético, aliás.
Exatamente. né? Os americanos já vacinam em alguns artigos que em 3, 4 anos não vai ser possível fazer clínica médica sem o auxílio da genômica, sem as nossas informações genéticas, que no caso deles já começam a fazer parte dos prontuários médicos, inclusive, né? Não é só para medicamento, é para diagnóstico, para tratamento, para diagnóstico, para uso da genômica no conhecimento da evolução dos tumores, no caso da oncologia. A aplicabilidade ela é ampla demais e com certeza vai beneficiar muitas pessoas.